Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Daniel Pacheco, advogado de família e sucessões, e hoje, meus amigos, quero trazer uma reflexão acerca de um tema que está em absoluto debate nesse exato momento em que gravo esse vídeo. A inconstitucionalidade ou não do regime da separação obrigatória de bens para as pessoas com mais de 70 anos. Aliás, o que você acha desse tema? Coloca aqui nos comentários a percepção sobre o assunto. Você concorda que deva existir uma proteção patrimonial às pessoas com mais de 70 anos? Ou que a autonomia privada deve ser respeitada independentemente de idade? Bote aqui nos comentários, vamos interagir. E não esqueça, por gentileza, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, você ajuda nós aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade e trazendo aqui situações jurídicas de uma forma descomplicada para que você possa entender. Então, meus amigos, teve início hoje, na data em que eu gravo esse vídeo, 18 de outubro de 2023, o julgamento de um agravo em recurso extraordinário no STF. Estou deixando o número aqui embaixo para os advogados que queiram consultar o processo, que também deu ensejo a uma repercussão geral sobre o tema 1236, que vai julgar a inconstitucionalidade ou não do artigo 1641 do Código Civil, que diz que é obrigatória o regime de bens da separação para as pessoas com mais de 70 anos. Então é isso que diz a lei, e é exatamente isso que está se discutindo. Inclusive, meus amigos, se a gente for pegar na nossa história recente, ainda em 2010, recentemente, então, no mundo jurídico isso é muito recente, pouco mais de 10 anos, a gente teve uma alteração legislativa que transformou a idade limite para a escolha do regime de bens, que até então era 60 anos, para 70. Então veja só que essa discussão ainda dos 70 anos já vem se falando há muito tempo. E não faz muito tempo que foi alterado. Então eu considero que o STF, ao julgar agora a constitucionalidade ou não do artigo, ele possa de uma vez por todas afastar essa situação de colocar um limite na autonomia privada em relação à idade. Até porque, como dissem a própria promotoria, algumas outras pessoas que fizeram seus debates orais ali no julgamento hoje, tu limitar a pessoa à escolha do seu próprio regime de bens em função da idade é equipará-lo ao absolutamente incapaz. E eu concordo com esse tema. Então essa história de proteção patrimonial para o idoso, porque assim a gente está protegendo ele, é um pensamento muito antigo, muito retrógrado, não me parece o mais adequado. Ao meu ver, ao meu sentir, a solução mais adequada para isso seria o seguinte: olha, até que a pessoa vá a um cartório de notas celebrar um casamento, ou melhor, celebrar uma escritura de união estável, ou vá a um registro civil para celebrar um casamento, ela está sim em regime de separação de bens. Porém, se ela for ao tabelionato, na presença do tabelião, lavrar um pacto antinupcial escolhendo um regime diferente desse, ela não poderá ser impedida. Evidentemente porque, meus amigos, o tabelião ele tem fé pública e ele vai aferir se as pessoas ali, o idoso ou a idosa, ou ambos idosos, estão em plena capacidade mental, no gozo das suas faculdades mentais. E se a vontade deles em ampliar as normas do seu regime de bens, ela é uma vontade genuína ou viciada. Então acho que a solução mais adequada para o que nós temos aqui seria essa. As pessoas que apenas convivem juntos em união estável, elas sim estão em regime de separação de bens até que elas procurem o tabelião para requerer a mudança nesse regime de bens. Acho que poderia ser uma regra até mais viável da que nós temos hoje. Mas, meus amigos, antes de mais nada, eu preciso dizer o seguinte: quais são os impactos e qual é a grande diferença entre o regime da separação obrigatória de bens e o regime da separação convencional de bens? Isso muita gente ainda se pergunta e, por incrível que pareça, tá? A matéria aqui não é tão simples como parece, aliás. Muitos colegas advogados ainda têm dúvidas sobre isso. O primeiro ponto que eu quero trazer para ti é o seguinte: o regime da separação legal de bens ou obrigatória de bens, que é este imposto às pessoas com mais de 70 anos, e em outros casos, que eu não vou citar aqui agora, porque o nosso foco é a idade, ele vai trazer os seguintes desdobramentos. A pessoa
que se relaciona tanto em união estável ou casamento a partir dessa idade, ela vai, como a gente já falou, ser aqui regulamentado esse relacionamento pelo regime da separação obrigatória ou legal de bens. Nesse regime, meus amigos, em caso de eventual divórcio entre as partes, não há nenhuma comunicabilidade de patrimônio, tá? Até aí tudo igual. Mas em caso de falecimento de uma das partes, também se preserva aqui o quinhão dos herdeiros necessários, por assim dizer. O que significa isso? Que no caso do falecimento de uma das partes, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro do falecido. Então, no meu exemplo aqui, o seu Joãozinho, com 78 anos, casou com a dona Mariazinha, com 27 anos, e veio a falecer com 90 anos, ainda que eles tiveram um bom relacionamento pela frente, ela, a Mariazinha, não é herdeira do Joãozinho. Vejam só que loucura, meus amigos. E é isso aqui que a gente, inclusive, a maioria das pessoas entende que é inconstitucional. Porque, tirando essa história de que, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que podem querer dar o golpe do baú. Gente, os relacionamentos não, na maioria das vezes, não são calcados apenas nos interesses financeiros. E se forem, há meios legislativos de você mudar isso. Como o seu Joãozinho procurar um tabelião, fazer um pacto antinupcial para dizer o seguinte: olha, realmente eu quero adotar o regime da separação legal de bens e quero deixar assim como está. Então há medidas jurídicas que a gente pode tomar aqui para preservar o eventual patrimônio da pessoa que se sente aqui ameaçada, né, pelo outro. Então, meus amigos, em resumo, há uma grande diferença no regime da separação legal de bens, que é esse que é imposto às pessoas pela idade, daquele que é o conhecido regime da separação convencional de bens. A própria palavra aqui já diz tudo, né? Um é obrigatório e o outro é convencional, onde as próprias partes convencionam o regime entre elas. E aí, nesse segundo regime, lá do artigo 1687 do Código Civil, ele vai trazer aqui uma diferença muito importante. Aqui não vai haver comunicabilidade de patrimônio no eventual divórcio, ok? Mas no falecimento de um dos cônjuges, aquele cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro do outro. Olhem a diferença absolutamente brutal. No regime da separação obrigatória de bens, não há herança entre cônjuges. No regime da separação convencional de bens, há herança entre cônjuges, certo? Aí, meus amigos, vocês podem estar se perguntando, meus colegas advogados que enobrecem aqui a audiência do canal, sobre o seguinte: Daniel, tá bem, mas o STF já falou lá na súmula 377 que no regime da separação legal de bens, que é o regime da separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Ué, mas aí tu vai te perguntar o seguinte: como assim? Então o STF transformou o regime da separação legal de bens num regime da comunhão parcial de bens, é isso? Pois é, meus amigos, é isso mesmo, é verdade. A súmula 377 do STF existe, continua em uso até certo ponto, né? E ela diz isso. Comunicam-se os bens adquiridos durante a constância do casamento no regime da separação legal de bens. Embora a outra parte siga não sendo herdeira do outro, mas ao menos os bens adquiridos durante o casamento se comunicam. Então é o caso dessa cônjuge sobrevivente, aqui no exemplo que eu estava trazendo, ser meeira, ter direito à meação daqueles bens que foram adquiridos durante o casamento. Mas isso, meus amigos, o próprio STF vai totalmente de encontro ao que diz o artigo 1641. Ele se choca com o que diz o artigo 1641, inciso 2º do Código Civil. Certo? Tanto é verdade que veio o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e aí no RESP 1.623.858, ele acrescentou uma frasezinha aí nessa súmula do STF e falou o seguinte: olha, já que a gente não tem como derrubar uma súmula do STF, porque trata-se da Corte Constitucional do país, nós entendemos o seguinte: tudo bem, STF, vocês querem dizer que se comunicam os bens adquiridos durante o casamento no regime da separação legal de bens? A gente até concorda, mas desde que comprovado o esforço mútuo para a aquisição deste bem. Então hoje é esse o cenário que nós temos, meus amigos.
Em ambas as leituras, tanto a súmula 377 do STF quanto a releitura da súmula 377 do STJ, elas destoam a natureza do Código Civil. Então veja só que o Código Civil, no seu artigo 1641, ele já nem é aplicado na íntegra. Então é por isso que eu acredito que esse julgamento agora do STF, ele vai de vez fulminar esse artigo. Ele vai sim trazer a inconstitucionalidade desse artigo e vai acabar de uma vez por todas com essa restrição à autonomia privada por questões de idade das pessoas no Brasil. Então, meus amigos, o que vai acontecer, certo? Se for declarada a inconstitucionalidade do artigo 1641, inciso 2º, de uma vez por todas. Vai caber aqui, como eu já tinha dito, as próprias partes celebrarem aqui um pacto antinupcial, se desejarem manter a separação de bens naquele relacionamento. Ainda, eles podem, através do pacto antinupcial, e isso pode já, hoje, isso já acontece, afastar, inclusive, a incidência da súmula 377 do STF. Mesmo, vejam só, o meu exemplo. Nós temos aqui uma pessoa idosa e uma pessoa não idosa. Uma pessoa de 70 anos e uma não tem 70 anos, não importa a idade. E eles vão se unir aqui em casamento. Pela lei, o regime de bens que vai ser aplicado é o da separação legal de bens, ok? É isso. Mas, se eles não fizerem nada mais, nada além disso, corre o risco dos bens adquiridos durante o casamento ainda assim ser comunicáveis por força da súmula do STF feita a releitura pelo STJ. Então podem ali as partes, hoje se entende assim, afastar a incidência dessa súmula e deixar com que esse casamento, na verdade, ele seja ali regido pelo regime da separação total de bens mesmo. Nem em caso de esforço comum para a aquisição dos bens ele vai poder ter alguma participação, aquele cônjuge sobrevivente ou aquele que está se divorciando. Então isso já é uma liberdade das pessoas hoje em dia. É por isso que eu acredito, meus amigos, que esse artigo vai ser logo declarado inconstitucional. Quero ouvir tua opinião, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Para qualquer dúvida, entre em contato, estou deixando o WhatsApp do nosso escritório aqui para vocês à disposição. E é sempre um prazer falar com vocês e até o próximo vídeo, meus amigos.